Os antigos moradores ainda vivos de nossa cidade portam valiosas memórias que precisam ser preservadas para as futuras gerações, além de saborosas histórias que nos ajudam a entender como chegamos até aqui. Essas são pessoas que merecem todo o nosso respeito e admiração. Este é o caso de Nelson Barbosa, figura carismática de Maringá, que segue participando ativamente de nossa sociedade. Mas como se deu a sua trajetória? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Antônio Barbosa do Amaral e Eronita Vieira, Nelson Barbosa nasceu em 25 de março de 1939, na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. Ainda pequeno, os seus pais se mudaram para uma pequena propriedade rural em Aquidabã. No sítio, a família Barbosa iniciou o cultivo do café, o ouro verde da época. Essa nova vida nesta região teve início em 1944. Todo mundo queria vir para o norte do Paraná, que todo mundo pensava em ouros, que aqui era muito bom, que a terra era muito boa, que para café não existia no mundo. E realmente não era mentira, é verdade. Aí eles vieram para cá, vieram para a região naquela ocasião eles falavam região de Mandaguari, que era Maringá, Mandaguari, Aquidabã, essa região do norte e noroeste do Paraná para plantar café. A lembrança é o barro que nós enfrentamos, né? Terra completamente diferente lá, porque lá na nossa região era arenito, né? E aqui não, aquela terra totalmente vermelha, completamente diferente. A vinda da família para Maringá se deu em 1951, quando Nelson Barbosa estava com 12 anos. Inicialmente, residiram na Zona 7 e, em definitivo, instalaram-se na Vila Operária, em 1953. Que Maringá era uma cidade planejada, entendeu? Aí, ao invés de ficar na região de Mandaguari ou Aquidabã ou Marial, vieram para Maringá. Porque meu pai falou, como essa cidade vai crescer muito, eu queria criar meus filhos na cidade, para que possam estudar. Depois ele comprou na rua Inhaúma 205, na qual ficamos há muitos anos, né? A Vila Operária era uma vila tranquila, uma vila de praticamente do povo que trabalhava em Maringá, morava todos da Vila Operária, né? Todo mundo saía daqui para trabalhar no centro. Então a cidade realmente era uma cidade de operários, né? De funcionários. A Zona 3, ou como ficou popularmente conhecida, a Vila Operária, era naquele momento o bairro mais populoso de Maringá. Não por menos, por ali aconteciam grandes comícios e festividades. E mesmo estando distante do eixo central, era por essa razão que a Vila Operária possuía um dos maiores atrativos da cidade. O Cine Horizonte, que foi fundado em 51 na Avenida Brasil e que em 66 foi transferido para uma estrutura mais moderna na Avenida Riachuelo. Nelson Barbosa, assim como outros maringaenses daquele período, batiam cartão nas mais variadas sessões deste cinema. Vila Operária, o atrativo era o melhor cinema da região nossa. Não só de Maringá, mas da região. Era na Avenida Brasil. Era de madeira, mas era 2 pisos. Era um cinema muito bom em frente hoje, onde eu tenho, na Avenida Brasil, mais ou menos na faixa de número 2000, próximo à Igreja de São José. Naquele início da década de 1950, o comércio varejista fervilhava e 2 grandes lojas de departamentos fariam história pela Avenida Brasil em frente à Praça da Rodoviária, hoje Napoleão Moreira da Silva. Na esquina com a Avenida Duque de Caxias ficava a Casas Pernambucanas, que foi inaugurada neste local em 1948. Mas ao seu lado, em abril de 53, abriu as portas de sua concorrente,
a Lojas Riachuelo, onde Nelson Barbosa começou a trabalhar com apenas 14 anos. Eu comecei, era 2 portas ao lado da Casa de Carne Central. Posteriormente virou Frigorífico Central, que era na esquina. Tinha um sobradinho do lado que era Arco-Íris e do outro lado era o Açougue Central. E tinha 2 portas que era Riachuelo, mas elas já estavam com intenção de mudar. Nessas alturas, mais ou menos em março ou abril, o Cine Maringá mudou para a Avenida Getúlio Vargas. E nós instalamos a Riachuelo e ela foi inaugurada em junho de 53, onde ela está até hoje. E eu entrei como contínuo. Fazia toda a parte de limpeza, banco, era, como diz, estafeta, né? Em 1959, Nelson Barbosa foi contratado pelas Casas Pernambucanas, onde seguiu como vendedor até 62. Como tinha perfil e era boa praça, atingia metas que delineavam uma carreira promissora. Na sequência, ingressou na Souza Cruz para comercializar cigarros em toda a região. É bom lembrar que no período o hábito de consumir cigarro era uma questão de estilo e, em algumas ocasiões, até mesmo status. Soma-se a isso uma intensa propaganda que era feita pela indústria, estimulando o consumo do produto. Ou você é funcionário do Banco do Brasil ou da Souza Cruz. Souza Cruz naquela época você ganhava muito bem, o salário era muito bom. E eu fui convidado para trabalhar como vendedor. Aí eu entrei nessa empresa, na Neo Alves Martins, e fui trabalhar na Souza Cruz. E depois a Souza Cruz resolveu abrir o Moarama. Nós fomos abrir o Moarama. Fazíamos até o Rio Piquiri. E voltávamos até Campo Mourão, Rocador, Pitanga, Iretama, toda essa região aí. Eram 2 viaturas só para fazer o Noroeste inteirinho. Em 1966, Nelson Barbosa percebeu que precisava empreender. Então, aos 27 anos, montou a Comercial Santa Inês, uma casa de secos e molhados que funcionou na Avenida Pedro Taques, esquina com a Avenida Colombo, na zona norte de Maringá. Aquele foi o mesmo ano que selaria matrimônio com uma jovem que também residia na Vila Operária. Nelson Barbosa não resistiu aos encantos de Maria Inês, filha de Tadeu Teixeira, proprietário da famosa padaria União Brasileira, que ficava na Avenida Brasil. Nos bailes, nos encontros de casais, aquele tempo a gente se reunia muito na casa de amigos, entendeu? O povo era muito ligado, sabe? A gente tinha muita ligação com os amigos, principalmente do bairro da Zona 3, que é a Vila Operária, né? A gente se encontrava com aqueles grupos de amigos, todos se encontravam no final de semana, bailinhos na casa de um, de outro, e a gente se conhecia assim. A igreja de São José tinha muita quermesse, quem tinha, não tinha muita coisa para se divertir. E nós tínhamos uma cantina em frente à igreja de São José, que o rapaziada se encontrava e ficava esperando as moças passar para paquerar, para namorar, para conversar. Os filhos eu tenho 2, Nelson Barbosa Júnior, que é meu caçula, e o Marco Tadeu Barbosa. Ao lado da companheira, Nelson Barbosa manteve a Comercial Santa Inês até 73. Mas o sangue de vendedor pulsava e pedia para voltar a oferecer grandes produtos como soluções aos seus clientes. Foi dessa forma que iniciou a sua trajetória na concessionária da Ford, a Pismel Maringá. Os resultados foram imediatos e, em 1976, a família Pismel lhe ofereceu uma promoção, quando passou a gerenciar a unidade do grupo em Paranavaí. Em 80, voltou para Maringá, a fim de assumir a gestão da matriz. Nós vendíamos o Maverick, vendíamos o Corcel, Rural, Jeep, esses carros da época, né? Foram várias empresas vendendo tratores, entendeu? Coletadeiras e automóveis. Foi a revenda mais antiga e a maior revenda forte do Brasil, foi a Pismel Maringá S.A. Não, o lançamento deles do Maverick foi fantástico, né? Porque o Maverick tinha o V8, né? Que era V8, que era motor canadense, né? Um carro veloz, muito bom. O que chamou mais atenção da Ford foi o Maverick. Esse foi o que mais chamou. E o Landau, que era um dos carros mais bonitos do mundo também, né? O Landau era bonito, né? Até hoje você vê um Landau, você vê os carros antigos
fabricado nos Estados Unidos, Lincoln e tantos outros, você vê o Landau e não perde nada. Ao sair da Pismel em 84, Nelson Barbosa montou a imobiliária Paiaguás, ao lado dos sócios Moacir Barbosa do Amaral, seu irmão, além de Iraci Mock e Luiz Fondaza. Nós achávamos que com Maringá se falava muito em venda aquela coisa muito boa, eu a vida inteira vendendo, né? Aí eu falei, vamos vender imóveis é uma boa. O Iraci, quando ele foi gerente do Bradesco em Cuiabá, sem querer ele fez o Cresce. E tinha um Cresce, eu tenho um Cresce. Vamos montar a imobiliária. Aí resolvemos montar a imobiliária Paiaguás. Sempre atuando ao lado da esposa Maria Inês em diversas causas sociais e assistenciais, Nelson Barbosa doou e ainda doa parte de seu tempo ajudando várias entidades na cidade. Nessa trajetória, destaca-se o período em que ocupou a presidência da APAI Maringá. Eu fiz parte da cidade de todo tipo, né, das comunidades. Eu fiz parte, por exemplo, nós precisávamos cuidar do Conselho Comunitário das várias execuções penais de Maringá, no fórum, eu fiz parte. Inclusive construímos até ambulatório, construímos na 9ª subdivisão clínica dentária, fizemos uma cozinha muito boa pelo Conselho Comunitário das várias execuções penais, tá? E fiz parte do primeiro Conselho de Segurança de Maringá também. Fui diretor do Secov em Maringá, minha mulher foi também. E a gente fez parte de tudo que você imagina da comunidade, segmentos, Country Club, Olímpico. A gente ajudou em tudo, participou realmente da nossa comunidade. O Rotary queria cuidar de uma entidade e justamente o meu Rotary pegou a APAI para cuidar. Nós tínhamos na época também poucos alunos, né? A APAI hoje é a 3ª maior do país. Saindo da Sociedade da Paiaguás, em maio de 1997, durante o ciclo do cinquentenário de Maringá, Nelson Barbosa, ao lado dos filhos, criou a Ingaville, empreendimento que segue em atividade ainda nos dias de hoje. Em razão de sua atuação junto à sociedade local, o eterno vendedor foi agraciado com o título de Cidadão Benemérito de Maringá em 2013 e também reconhecido como Cidadão Honorário do Paraná em 2022. Isso aqui foi minha vida. Aqui eu conheci minha mulher, que me deu 2 filhos maravilhosos. Aqui para mim foi minha vida, minha felicidade. Você conhecia a história de Nelson Barbosa? Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite e ative o sininho para receber nossas notificações, afinal, toda semana traremos um novo material sobre o nosso passado, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!